Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 21 de dezembro de 2025, 6 horas da manhã, horário de Brasília. Ucrânia e Portugal assinam parceria para produzir drones aquáticos. Acordo de 90 bilhões de euros à Ucrânia. Macron defende negociações entre a União Europeia e a Rússia. Negociações diretas. A Ucrânia repeliu 220 confrontos no teatro de operações. Quero convidar você que não é inscrito, inscreva-se no canal, não esqueça de dar um like e também compartilhe com suas redes sociais, recomende o canal, recomende os vídeos, eu conto com você, faça seus comentários que são sempre muito bem-vindos. Ucrânia e Portugal assinam parceria para produzir drones marítimos. Isso foi anunciado na visita ontem do primeiro-ministro português Luís Montenegro, num anúncio, numa entrevista para a imprensa que ambos fizeram, eles divulgaram isso. Ele chegou, o Luís Montenegro foi a primeira visita oficial à Ucrânia. Os drones marítimos tornaram-se um componente crucial no arsenal de defesa da Ucrânia e na coprodução com um aliado da OTAN, que poderia aumentar a produção a longo prazo e aprofundar a cooperação industrial da defesa europeia no mar. Zelensky classificou a iniciativa como uma das áreas mais promissoras dos esforços de defesa da Ucrânia, afirmando que essa parceria deve produzir resultados muito práticos. Um assessor do Zelensky, chamado Alexander Kamyshin, para assuntos estratégicos, afirmou que o acordo representa um esforço para a segurança marítima da Europa. Comprovamos que nossos veículos não tripulados funcionam perfeitamente contra navios de guerra e submarinos russos. Agora eles ajudarão Portugal a defender a Europa, pelo que escreveu o assessor de Zelensky. Também destacou o apoio de Portugal às comunidades ucranianas e suas contribuições para a reconstrução da infraestrutura educacional da Ucrânia, incluindo escolas em Cherniv e Cherkassy. Portugal também apoiou a decisão conjunta europeia sobre uma garantia de segurança financeira para a Ucrânia nos próximos anos. Trata-se dos 90 milhões de euros para a Ucrânia, um valor muito significativo que eu vou dar na próxima notícia. Não vou entrar em detalhes nela agora. E em declarações à imprensa, Montenegro e Zelensky, eles afirmaram que os objetivos da guerra na Rússia vão além de território ucraniano e alertaram contra qualquer acordo baseado exclusivamente em concessões territoriais. Zelensky diz que Putin começou esta guerra e está prolongando-a, não só pelo nosso Donbás, mas também para impedir que as pessoas tomem decisões sobre o destino de seus países. A Rússia nunca ficará satisfeita com um ou outro pedaço do território se alguém simplesmente o oferecer de presente, disse Zelensky. Os líderes europeus anunciaram um acordo na madrugada desta sexta-feira para um empréstimo de ajuda de 90 bilhões de euros para a Ucrânia, sem recorrer aos ativos russos que estão congelados diante da impossibilidade de alcançar consenso sobre a ideia de usar os ativos russos. O acordo alcançado após mais de um dia de negociações, em uma reunião de cúpula em Bruxelas, oferece a Kiev uma ajuda que o país necessitava com urgência, enquanto o presidente americano Donald Trump pressiona para obter o fim da guerra iniciada em 2022. Mas o americano pressiona para que a Ucrânia entregue seus territórios. E o presidente Zelensky já disse que não vai acontecer. O presidente francês Macron, ele sugere aos seus parceiros europeus uma negociação direta da União Europeia com a Rússia. Com certeza é para contrapor a questão das negociações dos americanos que estão fazendo diretamente sem a participação da Europa. O presidente Volodymyr Zelensky comentou sobre isso, afirmando que considera importante manter a participação dos Estados Unidos nas negociações de paz, comentando a proposta do líder francês de retomar a interação com a Rússia.
Segundo a imprensa, ele disse que durante uma conversa online com jornalistas no sábado, Zelensky afirmou que o presidente francês Emmanuel Macron de fato levantou a questão de novas medidas caso os Estados Unidos da América não consigam impedir a Rússia. Ele disse a ele, e repito francamente, devemos lutar pelos Estados Unidos da América, devemos lutar por um formato em que estejamos com todos os nossos aliados, com os Estados Unidos como mediadores e com aliados europeus que nos apoiem, acrescentou. Zelensky, na realidade, ele não está vendo fora os Estados Unidos. Ele vai sempre tentar puxar os Estados Unidos, porque, apesar de, na minha visão, ele já ter abandonado a Europa e a Ucrânia, ele, na realidade, é uma fonte que ele quer vender as armas, ele quer fazer dinheiro e a Ucrânia precisa dessas armas. Então, essa é a questão, na realidade, é a questão do armamento. Não acredito que o presidente americano volte a se alinhar com a Europa e com a Ucrânia. Segundo o chefe de Estado, caso essa aliança fracasse, é claro que todos pensarão em outras opções, em um formato diferente, mas ainda teremos que lutar. Ele quer dizer, lutar na guerra, que a guerra vai continuar. Na sexta-feira, o presidente francês Emmanuel Macron afirmou que a Rússia precisa encontrar uma maneira de dialogar diretamente com que a Europa, né, precisa encontrar uma maneira de negociar diretamente com a Rússia. O presidente americano Donald Trump disse na quinta-feira que acredita que as negociações para por um fim à guerra na Ucrânia estão próximas de uma conclusão. É claro que estão próximas de uma conclusão se a Ucrânia não tiver que entregar territórios graciosamente para os criminosos russos e seu ditador. As tropas ucranianas repeliram 60 ataques russos na direção de Pokrovsk, né? E também neutralizaram nessa oportunidade quase 130 russos. Desde o início do dia, aconteceram em todo o teatro de operações 220 confrontos na frente de batalha. Os russos atacaram Pokrovsk, como eu disse, 60 vezes e perderam o número exato de soldados, não é 130, é 128, ou seja, como eu disse no início, quase. Então eles tiveram 128 baixas, que também é um número grande só em Pokrovsk, ou seja, é uma coisa complicada a situação da Rússia também, porque não avança, ela chegou a avançar, ela está na parte sul da cidade, eu já disse diversas vezes, em diversos vídeos. Ontem alguém me questionou, não deve ter assistido os vídeos anteriores, mas eu disse que Pokrovsk é dominada pela Rússia na parte sul da cidade. Tenho dito isso já há um bom tempo, né? E em outras regiões, em Kursk, por exemplo, aconteceram 9 ataques na direção do Slobojansk Norte, que fica em território de Kursk, né? Então, dentro do território de Kursk. Também eles atacaram em Slobojansk Sul, mais 12 vezes. Tem 2 Slobojansk ali na região de Kursk, nessa área. E em Kupiansk, que ontem o maior cara de pau, o presidente, o ditador da Rússia, disse que controlam, né? Tem um vídeo que eu vou fazer depois, o vídeo das 11 horas, que fala exatamente, inclusive a Força Aérea está atuando de uma maneira, a ucraniana está atuando de uma maneira pesada. Eles fizeram só 6 operações ofensivas e foram repelidos em todas elas, nas vilas de Sepovaya e Novoseliuka, em direção a Novaya Krukliuka e Pichania. Então, eles estão levando ferro de todos, e ele tem a cara de pau de falar para a imprensa no mundo que Kupiansk está toda sob controle. E as forças de defesa repeliram 13 ataques também em diversos assentamentos em Limansk, né? Em Slaviansk, 10 vezes, na direção de Kramatorsk, eles tentaram 3 vezes, não conseguiram nada, e houve 18 confrontos em Konstantinivka, foi um número grande de ataques em Konstantinivka, mas também todos eles foram repelidos. Em Pokrovsk, como vocês já sabem, eu já até disse o número de baixas que os russos tiveram, 128. Mas além disso, os militares ucranianos destruíram um tanque de guerra ali, um veículo blindado de combate, 10 unidades de equipamentos automotivos, 4 terminais de comunicação via satélite, um dispositivo de guerra eletrônica e 3 drones. Os ucranianos também
atingiram 13 abrigos dos russos ali naquela região, ou seja, está feroz e os russos ali estão apoiando e tiveram que recuar, não conseguiram avançar mais para dentro da cidade. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, eu conto com vocês para se inscreverem no canal, aqui vocês viram a verdade, tenho certeza disso, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Eu peço a Deus que abençoe a todos vocês, que abençoe a Ucrânia e abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.